apresentar o seu exame de qualificação em 30 minutos. E depois dos 30 minutos, então, a palavra vai ficar aberta para os membros da banca fazer as suas arguições. E, finalmente, se alguém da plateia estiver interessado em fazer algum posicionamento, também vai ter a palavra para fazer isso aí. Finalmente, de forma privativa, então, a banca vai se reunir para avaliar, né, o trabalho do Pedro e concluir em uma nota, né, para gerar uma ata. Então, é isso aí. Pedro, tem esses 30 minutos, então, para a tua apresentação. Eu vou te dar um toque, talvez, aí, quando estiverem faltando 5 minutos, para te avisar. E, então, a palavra é contigo. Beleza. Tá, vamos lá. Boa tarde. Novamente, meu nome é Pedro Granado, sou engenheiro mecânico da Venezuela. Nesta oportunidade, vou apresentar, como falou o professor Aníbal, avanço da minha dissertação, que tem como título Underwater Oil Mechanical Dispersion Modeling and Statistical Approach Based on Experimental Data. O conteúdo da apresentação tem uma introdução onde vamos falar sobre o problema, mostrar trabalhos anteriores, apresentar nossos objetivos e as linhas de pesquisa. Em seguida, teremos um breve quadro teórico, onde vamos abordar os temas de dispersão mecânica, planejamento de experimentos, análise estatística de dados e a criação de modelos usando métodos estatísticos. Por fim, vamos a mostrar nossa proposta explicando nossa metodologia, o que será entregue, a situação atual desses entregáveis, a viabilidade e um cronograma. Beleza. Os derramamentos de óleo são grandes ameaças para os ecossistemas marinhos. Cerca de 600.000 toneladas de óleo por ano são liberadas de forma natural. Hassaimer e Ahmed nos dizem que entre 1,5 e 10 milhões de toneladas são derramadas na água do mar. O problema é que essas liberações podem durar anos antes de degradar totalmente. Mas, se o petróleo pode se descompor, como isso acontece? A biodegradação acontece através de micro-organismos. Hansen, Price e Mahmoudi mostraram em seu trabalho que micro-organismos foram encontrados nos 3 domínios da vida: bactéria, arqueias e eucária. Esses micro-organismos fazem uma reação de oxidação usando enzimas que conseguem quebrar as ligações de carbono-hidrogênio e carbono-carbono. Nas profundezas, onde o oxígeno é limitado, a biodegradação acontece usando outras substâncias que aceitam elétrons, como íon férrico, íon sulfato ou íon nitrato. Então, se o petróleo se descompor, o que acontece na liberação submarina que não se descompõe? Gundong divide a liberação em 3 áreas principais. A primeira, zona de jato, o petróleo liberado em alta velocidade. A zona de pluma, a energia do movimento começa a diminuir, as gotas se formam e se separam. Finalmente, a zona superficial, onde a força faz o petróleo flutuar, domina e o efeito de empuxo do jato se perde. É nesta zona que o petróleo se descompõe ou forma emulsões. O problema é que a alta concentração de petróleo na mancha não deixa os micro-organismos agirem. O ponto fundamental é que ao dividir as gotas, ou seja, uma gota grande virar 2 ou mais gotas pequenas, a área disponível aumenta, o que ajuda na atividade microbiana. Isso, claramente, deve ajudar na biodegradação, mas como podemos ter certeza de que isso realmente ajuda? Para isso, Bragstad, Norton e Trondholz, no acidente de Deepwater Horizon, fizeram um estudo onde injetaram um dispersante químico. Eles conseguiram mostrar que as gotas de 10 micrômetros se degradavam mais rápido que as gotas de 30 micrômetros, confirmando que o tamanho das gotas influencia diretamente na biodegradação. Então, onde podemos contribuir? É claro que estudar a dispersão como ferramenta para ser usada em um vazamento de óleo é muito importante. No entanto, é um fenômeno complexo. E por isso, que criar uma relação matemática que descreva a dependência do tamanho das gotas com as variáveis é um desafio. Para esse desafio, já existem bancadas de testes, mas os testes são muito caros e têm uma logística complicada. Por causa disso,
é preciso desenvolver instalações experimentais que permitam estudar os efeitos em condições controladas. Isso permitirá criar modelos empíricos que que conseguem ser ou conseguem ajudar às formulações híbridas já existentes. Depois de entender isto, por que o estudo de dispersão é importante? Precisamos entender as bases. Partindo disso, qual é o princípio e quais são os modelos que existem para a divisão de gotas. Keynes, em 1955, desenvolveu sua teoria que diz que existe um diâmetro máximo estável para a gota. Esse diâmetro depende da taxa de dissipação da energia turbulenta, da densidade e da tensão superficial do fluido. Isso ocorre porque as forças do movimento, ou as forças inerciais, não conseguem vencer as forças de tensão superficial. Mas, mais tarde, Calabrese, junto com Wang, ampliaram o modelo de Keynes, adicionando o efeito de viscosidade por meio de um termo de correção. Então, que estudos experimentais foram feitos para analisar a divisão de gotas? Historicamente, usaram-se dispersantes químicos que diminuem a tensão superficial, ajudando a gota a ser dividida. No entanto, Brandt propôs uma alternativa como a dispersão mecânica subaquática, usando um jato de água sob pressão para criar um campo turbulento que permitisse dividir a gota. Em outro trabalho, naquele mesmo ano, ele mostrou que a eficiência de dispersão mecânica era comparável com a dispersão, com a eficiência de dispersão química. Com base nisso, sabendo que o princípio da mecânica, da dispersão mecânica é criar um campo turbulento, procuramos outras bancadas experimentais que existiram, encontrando a Grid Turbulence Atomization, the Confinite Counterjet Reactor, the Hydrodynamic Cavitation Reactor, and Ultrasonic Cavitation Systems. Com isso, podemos definir o nosso objetivo geral, que é identificar como o tamanho das gotas de óleo muda em função das algumas variáveis do fenômeno de dispersão mecânica, e as quais serão avaliadas em condições controladas de laboratório. Para alcançar este objetivo, definimos 4 objetivos específicos. O primeiro, desenvolver uma bancada de testes que garanta que os experimentos possam ser repetidos com o mesmo resultado. Segundo, garantir que os dados coletados descrevam o fenômeno com precisão e sejam confiáveis para cada ponto de teste. Terceiro, criar bases de dados do fenômeno de dispersão mecânica usando diferentes fontes. E, finalmente, obter uma fórmula matemática que relacione o tamanho da gota com as variáveis que foram estudadas. Isso nos leva a trabalhar em 5 linhas diferentes de pesquisa. 1. A construção da bancada de testes para a dispersão mecânica. 2. Planejamento de experimentos para usar o petróleo de melhor forma possível. 3. Análise estatística de dados para garantir a confiança, principalmente nas respostas sobre a distribuição do tamanho das gotas. 4. Criação de modelos que prevêem resultados usando métodos estatísticos como múltiplas variáveis. E, finalmente, a criação de um modelo computacional multifásico para simular o processo. Então, agora, sobre a dispersão mecânica, as bancadas experimentais que analisamos são a primeira, a Grid Turbulence Automation. Ela é formada por uma malha que gira, o líquido é aplicado sobre ela. Deixa eu colocar aqui. O líquido é aplicado sobre ela. Então, depois ele gira um pouco mais e o ar em alta velocidade é aplicado, criando uma atomização do fluido. A malha muda o comportamento do ar, gerando vorticidade, como se pode observar naquela figura. A segunda bancada de testes é o Confinite Impinging Jets, neste caso, em um tanque feito na emulsão prévia, com óleo, água e surfactante. O surfactante é para evitar que as gotas se juntassem novamente. Esta mistura é bombeada por 2 linhas. As linhas chegam a um espaço confinado, onde as entradas são opostas. Então, os jatos se chocam e, na colisão, a turbulência que divide as gotas é gerada. Essa mistura volta ao tanque inicial e
Dos testes que eles fazem é repetir o processo várias vezes. O terceiro banco que nós olhamos foi a bancada de hidrodinâmica Habitation. Nesta bancada de testes, trabalha-se com uma mistura, novamente, prévia de óleo, água e surfactante. Essa mistura passa por um vortex base, onde ele cria uma vorticidade. Essa mudança na velocidade cria uma zona de baixa pressão no centro, onde são criadas bolhas de vapor de água. Quando essas bolhas sobem e se afastam do centro devido à força centrífuga, elas implodem. Isso gera microjatos e também turbulência localizada, que divide as gotas. E, finalmente, as bancadas de cavitação ultrassônica, de ultrasonic cavitation, mas este é um artigo de revisão, ele tem muitas bancadas experimentais, só que o fenômeno explicado é o mesmo. Há uma emulsão base, onde as mecânicas são emitidas e viajam pelo fluido. Nessas ondas, há duas fases. Uma fase de compressão, com aumento de pressão, e outra onde a pressão diminui. Na etapa de baixa pressão, são criadas as bolhas de vapor de água, que colapsam na fase de alta pressão, gerando, novamente, microjatos que dividem o tamanho das gotas. Neste caso, a divisão não é causada por campos de turbulência, mas o artigo traz informações muito boas para o projeto. Isso nos permitiu entender melhor o fenômeno. No entanto, com base nas linhas iniciais do projeto e na facilidade evidente em comparação com os outros mecanismos, nós decidimos trabalhar baseados em la bancada desenvolvida pelo Sintef. As condições desse modelo serão usadas como base para nosso projeto, onde existe uma relação entre o diâmetro do óleo e o diâmetro da água de 8,3. Além disso, a distância entre os bocais óptima é de 3 diâmetros do óleo para a distância horizontal e 10 diâmetros do óleo para a distância vertical. Beleza. O desenho de experimentos é uma metodologia para planejar e analisar experimentos de forma eficiente. Essa metodologia é baseada em 3 princípios: replicação, aleatoriedade e bloqueio. Nós conseguimos criar esta classificação com base nos métodos apresentados por Montgomery. Para nós, é importante destacar 3 grupos em especial. O primeiro, desenhos fatoriais estándar. Esses desenhos permitem analisar todas as combinações possíveis quando queremos estudar o efeito de mais de um fator. Ou seja, ele foca sua atenção na interação entre os fatores. Logo temos os desenhos para modelagem e otimização. Ele foca em obter um modelo através de ajuste de curva ou superfície de resposta. E, finalmente, os desenhos com estrutura de restrições complexas. Ele é usado quando as limitações estruturais ou de aleatoriedade são mais difíceis de resolver do que um simples bloqueio. Em nosso caso, isto é claro, porque nós não podemos trocar óleo facilmente. É por isso que o princípio de aleatoriedade não consegue ser usado dentro de todo o experimento. Base nisto, vamos a focar nossa atenção em 3 desenhos específicos. Primeiro, o desenho de 3 elevado na potência de K. Neste caso, o fator é estudado em 3 níveis: máximo, mínimo e central. Sendo assim, se houver 3 fatores, 3 elevado à potência de 3, seriam 27 pontos para analisar as combinações. Logo temos o Central Composite Design, ou CCD. Ele é usado para aplicar a metodologia de superfície de resposta. É um desenho especial focado em ajustar um polinômio quadrático, porque considera a análise de todos os fatores e também dos pontos centrais. Mais para frente eu vou mostrar. Split e, finalmente, o split plot, ou também conhecido como parcelas subdivididas, onde podemos pensar nele como um bloco. Existe um bloco principal formado pelo fator que é muito difícil de mudar, em nosso caso, o óleo. E os subplots
ou também conhecidos como subblocos, onde estão os fatores que podem variar facilmente dentro do experimento. Para fazer o análise estatística sobre os dados experimentais, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, os testes de normalidade. Os testes de normalidade analisam o quão próxima é uma amostra de uma distribuição normal. Exemplos desses testes são Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Logo temos os testes de homocedasticidade, que eles avaliam se a variância de 2 ou mais grupos é igual ou parecida de forma significativa. Levin e Bartlett são exemplos dele. As transformações são usadas para resolver problemas de assimetria, falta de normalidade ou heterocedasticidade. Um exemplo de a família de transformações é Box-Cox. Finalmente, temos os testes de pertencimento à mesma população, onde buscam identificar se existe alguma amostra que não se comporta de forma parecida com o resto do grupo. Dentro desses testes, temos ANOVA e Kruskal-Waltz. O problema é que eles não dizem quais amostras são diferentes. Para isso, são usados os testes de post-hoc, como Tukey-Kramer ou Sheff. Finalmente, a repetibilidade pode ser observada através da convergência no fator de variabilidade. Mais para frente, vou mostrar. Para criar um modelo, partimos de que existem 3 tipos de abordagem. A abordagem empírico, obtido 100% dos experimentos. Teórico, obtida 100% de leis e princípios. E um híbrido, que parte das leis fundamentais e usa experimentos para obter termos que completam o modelo. O trabalho de Hinz e o trabalho de Wang e Calabrese se enquadram aqui. Por meio de experimentos, eles obtiveram os termos de Weber críticos sobre C1 e A e B no caso de Wang e Calabrese. Como nossa abordagem é 100% empírica, este esquema nos dá uma ideia de como construir. Nós trabalharemos com uma linha de modelos lineares em parâmetros, que é baseada em mínimos quadrados. Estas são as formas gerais dos modelos que nós vamos a trabalhar mais para frente, para construir nosso próprio modelo usando dados experimentais. Tendo clareza nos modelos, a metodologia que usaremos será a metodologia de superfície de resposta, ou GSM. É um conjunto de técnicas estatísticas e matemáticas dentro do desenho de experimentos. O GSM permite a modelagem e parte do princípio de que a relação entre a resposta e as variáveis não é conhecida, como no nosso caso. No GSM, partimos de um modelo linear com interações. Ele é construído e fazemos uma análise de curvatura. Se não foi identificada nenhuma curvatura, esse modelo serve como resposta para o fenômeno estudado. Em caso contrário, se houver alguma curvatura, construímos um novo modelo de segundo grau. É claro que para validar os modelos é necessário fazer uma análise de erros. Finalmente, nossa proposta. Nossa proposta começa com a criação de uma bancada de testes. Sobre ela serão executados um design of experiment que indicará as condições ideais para cada experimento, ou seja, a velocidade de óleo, velocidade de água e o tipo de óleo. Eles são feitos nos testes e na simulação. Destes experimentos e simulações, vamos obter umas imagens, das quais são determinados os diâmetros das gotas. Isso forma uma base de dados. Para cada ponto de experimentação, nós vamos a ter múltiplas amostras. Em cada grupo de amostras, será feita uma análise estatística univariado para conseguir um único histograma. Desse histograma, vamos a ter um diâmetro médio e um desvio padrão. Com todos os diâmetros médios e desvios padrões, será feita uma análise estatística multivariada, com o qual vamos a poder construir um modelo onde o diâmetro médio vai ficar em função das variáveis prévias. Mas nós temos dados de Sintef que permitem criar uma nova base de dados. Nossos entregáveis, temos a bancada de testes, o modelo de dispersão mecânica
e uma metodologia estatística para analisar fenômenos de resposta aleatória. Qual é o estado atual do projeto? Primeiro, vamos mostrar o avanço na bancada de testes. Seu desenvolvimento foi dividido em 4 etapas. Etapa 0, os testes feitos usando ar. Etapa 1, caracterização dos sistemas. Etapa 2, testes feitos usando óleo. E etapa 3, testes feitos usando petróleo. Este é um esquema que permite explicar a metodologia implementada, é muito simples. O primeiro é entender o problema, identificar os sistemas necessários, identificar as limitações e problemas, resolver os problemas, projetar a bancada, selecionar, comprar, instalar os componentes, a fazer testes de cada sistema. Se não houver falhas no sistema, se construi a bancada de testes, se faz testes sobre eles e o processo é um processo iterativo que ele repete até obter repetibilidade e que os testes sejam feitos usando petróleo. Então, na etapa 0, na etapa inicial, nossa versão 0.1 da bancada, desenvolvida pelo Seiki Puakino, neste modelo, o fenômeno acontece de forma vertical e as imagens foram analisadas usando o software de SolidWorks. Logo temos uma versão 0.2, onde a estrutura foi trocada, o tanque foi trocado, e o fenômeno agora acontece na horizontal. Foram feitos 2 tipos de testes, a baixa rotação e a alta rotação. Teste com baixa rotação para ter menos bolhas e permitir uma medição manual. A base de foi gerada das imagens de baixa rotação pela engenheira Ana da Silva, usando o software Tracker, e para o análise das imagens para as altas rotações, o engenheiro Juan Aldana desenvolveu um software no Python. Vamos pular a etapa para a etapa 2, com a versão 1 da bancada de testes. Depois vamos mostrar o estado de caracterização de cada sistema. Mas agora, para a versão 1, temos um tanque maior, onde a posição da câmera pode ser modificada usando este sistema. Ele pode subir e baixar. Vamos a ter um sistema visual com câmera, lente e iluminação de boa qualidade. Temos o sistema, os bocais bem fixos, o sistema de água e o sistema de óleo. Só falta a integração para a execução dos testes. Voltando à etapa 1 de caracterização, vamos mostrar os sistemas separadamente. Temos o sistema de água, que começou com vários tipos de conexões e mangueiras, mas elas foram padronizadas buscando uniformidade nos testes. No entanto, notamos que a pressão acima de 30 bar, as mangueiras deformavam. Por causa disso, fizemos uma nova mudança para trabalhar com mangueira e conexão de alta pressão. Este é um exemplo de teste que fizemos para caracterizar o sistema. Medimos a vazão e a pressão para diferentes rotações por minuto da bomba e para obter a curva característica. Este é nosso sistema final da água, onde temos o filtro, temos a bomba de pistão, temos a válvula de controle, manômetro e nozzle. Para o sistema pneumático, este é nosso sistema pneumático atual. Esta foi a bancada de teste que foi necessária para obter as curvas características. Aqui temos nossa curva característica. E este é nosso esquema do sistema atual. Temos o compressor, temos o tanque de armazenamento, uma primeira válvula de fluxo, o manômetro, uma válvula de regulação e o bocal. Desculpa. Para o sistema de óleo, começou com uma intenção de usar um sistema de cilindro-pistão com mangueira e ar sob pressão. Mudamos para trabalhar com um cilindro-pistão pneumático, mas os célios falharam e a pressão era muito baixa. Por causa disso, o sistema foi mudado para trabalhar com uma bomba de engrenagem. E este é nosso sistema atual de óleo, onde temos o tanque, a bomba de engrenagem,
o manômetro, a válvula de alívio, temos a linha que retorna para o tanque, temos a linha que vai para a válvula de direção, temos a linha que retorna ao tanque novamente e a linha que vai para o bocal. Agora, neste vídeo, nós podemos ver como o sistema funciona. A válvula de posição em posição 0, todo o fluido volta para o tanque, trocamos a posição 10 da válvula e agora o fluido vai para o bocal. E vamos a trocar agora a pressão que precisa ser vencida na válvula de alívio, onde vamos a conseguir observar que quando a pressão do fluido for maior que a pressão da segurança, o fluido retorna ao tanque. Finalmente, o sistema visual começou usando um iPhone 15 com iluminação simples, plafond. Depois de aplicar uma metodologia desenvolvida, nós escolhemos a câmera Sony Alpha 7R5, com uma lente de distância focal variável entre 24 e 70 milímetros e uma iluminação por LED. A aplicação do desenho de experimentos é muito simples. Os níveis dos fatores são definidos, a estrutura do CCD será usada e escolhida, a ordem aleatória de execução em cada subbloco ou subplot é definida, se faz a experimentação e a simulação, os dados obtidos recebem análise estatística univariada, com análise estatística multivariada o modelo é criado, o modelo é validado com pontos experimentais adicionais e é comparado com modelos já conhecidos. Então, nós decidimos trabalhar com um desenho de split plot ou parcelas subdivididas combinado com um CCD e um modelo 3 elevado à potência 1, onde temos um subplot onde estão os fatores qualitativos, neste caso a velocidade de óleo, a velocidade de água. Vamos a obter, então, 9 pontos experimentais, onde temos as 4 configurações de interação, 4 axiais e os pontos centrais. Logo temos o bloco principal, que é aquele bloco definido pelo fator qualitativo, neste caso o tipo de óleo. Ele vai ser implementado de forma independente, onde para cada tipo de óleo vamos a ter um CCD. E um ponto importante nesta metodologia é que para convertir os fatores qualitativos em fatores quantitativos, vamos a usar variáveis dummy ou variáveis booleanas e depois podemos relacionar elas com as propriedades do petróleo. A análise estatística dos dados experimentais tem 2 etapas. Nesta primeira etapa, analisamos a normalidade e a homocedasticidade e aplicamos a transformação se for necessário. Para entender melhor, vamos a ter uma matriz de decisão no domínio original, onde analisamos o grupo de amostras de um ponto experimental. Se houver normalidade e homocedasticidade, a amostra entra no quadrante Q1. Se cair em Q2, Q3 ou Q4, buscamos a normalidade e a homocedasticidade através de uma transformação. A transformação aplicada é usando a família Box-Cox para diferentes valores de lambda. Então, ele é um processo iterativo. Se ele cai no quadrante T3 ou T4, ele é rejeitado, ele não consegue trabalhar nessa metodologia. Se ele cai em T1 ou T2, ele consegue. Aqui temos um exemplo com os dados que a Ana Júlia coletou daqueles testes feitos na bancada 0.2. Aqui temos as 30 amostras, elas estão agora sobrepostas. Na primeira tentativa, ele, no domínio original, ele entra em Q2, porém, ele não tem normalidade e homocedasticidade, porém, ele precisa uma transformação. Então, com o lambda de menos 2, ele cai em T4, porém
Por isso, ele é rejeitado. Na segunda iteração, com um novo lambda de menos 1.5, ele novamente cai em T4, sai fora. Uma terceira transformação trabalha com lambda de menos 1, cai em T4, sai fora. E, finalmente, para um lambda de menos 0.5, ele cai em T1. Então, com isso, nós podemos seguir na próxima etapa do análise. Nesta etapa, buscamos identificar se os grupos de amostras pertenecem à mesma população e se existe repetibilidade, o que permite confiar nos dados. Então, se as amostras têm normalidade e homocedasticidade, aplica-se a ANOVA. Se não tem normalidade, mas tem homocedasticidade, aplica-se Kruskal-Wallis. Se a ANOVA ou Kruskal-Wallis indicarem que as amostras não pertenecem todas à mesma população, se aplica análise de post-hoc. O análise de post-hoc vai permitir identificar as amostras com problemas e para ser excluídas. Quando tivermos certeza que todas as amostras pertenecem à mesma população, vamos aplicar a antitransformada, se for necessário. Vamos a calcular a média e o desvio padrão. Vamos a calcular o fator de variabilidade acumulado e, se for observada a convergência, podemos usar a média e o desvio padrão. Caso contrário, precisamos de mais amostras. Continuando com o exemplo anterior... Pedro, só para te avisar que tem 5 minutos. Beleza. Okay. Continuando com o exemplo anterior, para aquele lambda de 0.5, de menos 0.5, nosso domínio transformado, ele fica assim. E, em seguida, nosso domínio original, ele volta a esta parte. Mas, para ter certeza de que este histograma realmente descreve o comportamento do fenômeno nessas condições, precisamos verificar se há repetibilidade. Nesta figura, pode ver como o fator de variabilidade mostra um comportamento de convergência. E, com isto, temos certeza, confiança, de que esta média e este desvio padrão descrevem o fenômeno nessas condições. Depois de ter esses dados, aqui rapidamente, vamos aplicar a metodologia de superfície de resposta, onde vamos a definir o modelo geral em que vamos trabalhar. Vamos a escolher, como temos 9 pontos experimentais, vamos a escolher os pontos externos para a construção inicial e os pontos meios serão usados para fazer análise de curvatura. Então, os coeficientes vão ser calculados, é feita uma análise global para validar o modelo, que inclui uma análise de erro. Se a análise foi aprovada, se faz aquele análise de curvatura, e se o modelo não for identificado uma curvatura, esse modelo é refinado. Se for identificada uma curvatura ou aquele análise global não descreve o comportamento certo, então é criado uma análise de segunda ordem, um modelo de segunda ordem, desculpa, se calculam os coeficientes, se faz uma análise de sustentabilidade e, se não se consegue um bom resultado, se faz uma transformação e volta no início. Se ele tem um bom resultado, então vamos a procurar trocar as propriedades aqueles de fatores qualitativos por as propriedades reais do petróleo. Então, finalmente, na linha de simulação, ainda não é muito desenvolvido, fizemos uma pesquisa focada em muitos vídeos de YouTube. Dos vídeos observados, selecionamos estes 3 e, em função disso, foi feito estas simulações. Então, finalmente, a viabilidade para cumprir estes objetivos depende de 4 fatores. Primeiro, alguns materiais dos equipamentos selecionados não funcionam bem com petróleo por questão de custo, não foi possível comprar esses equipamentos. O sistema visual que escolhimos é bom, mas tem algumas limitações que podem afetar a qualidade da imagem e análise posterior. O software de processamento de imagem ainda está em desenvolvimento, isso pode causar algum retraso na aplicação da metodologia estatística. A simulação depende da disponibilidade do computador. Além disso, é a primeira vez que estamos trabalhando com ANSYS Fluent. E, finalmente, o sistema de controle está sendo desenvolvido por outros colegas,
o que exige uma linha de trabalho bem organizada para garantir a repetibilidade e a confiança nos dados experimentais. No cronograma, as datas marcadas em vermelho são os períodos de férias e as datas que dependem de ação de outras pessoas. Então, o cronograma nos permite ver que a última semana de fevereiro é o período provável em que os testes com óleo sejam feitos. A aplicação da metodologia estatística univariada será feita sobre os dados de Sintef e os dados obtidos para os testes sobre óleo em meados de dezembro e sobre óleo no final de março. Da mesma forma, na metodologia estatística multivariada para a criação do modelo, os dados obtidos com óleo acreditamos ter a meados de dezembro e para petróleo a final de março. A simulação é o ponto mais crítico, precisamos de muito desenvolvimento para conseguir cumprir com o prazo para o início do março. Nossas referências, agradecimentos para realmente muita gente e Petrobras. Este é um projeto que faz parte do Optimization Use Dispersante e muito obrigado pela sua atenção. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela tua apresentação. Vamos então para a seguinte etapa, que é as considerações da banca. Realmente é o professor Daniel e o professor Roberto, tá? Eu vou escolher aqui aleatoriamente pela distância de onde nós estamos aqui em Balneário Camboriú, aí com a vênia do professor Daniel. Eu vou começar então com o professor Roberto. Você está com a palavra aí para os seus posicionamentos aí sobre a apresentação do projeto. Novamente agradecendo aí a tua disponibilidade. Obrigado, Aníbal. Pedro, obrigado por terem me convidado para a banca. Eu não cumprimentei os outros membros, eu estou vendo que o Luiz está aí também, o Daniel Betu. Boa tarde para vocês. Pedro, eu gostei bastante do teu trabalho, assim, achei muito legal, assim, achei um tema muito importante. Então, eu gostei bastante, né, da tua introdução, de como você fez a fundamentação, como você justificou, né, a realização do teu trabalho. Acho que isso hoje é bastante importante, né, a gente pesquisa as coisas no laboratório, mas tem que ter uma fundamentação para isso, tem que explicar por que você está pesquisando, por que é importante para a sociedade, né, qual o sentido do que você está fazendo. E nem sempre a gente consegue, e você conseguiu fazer isso muito bem, assim. Então eu gostei bastante, acho que o teu tema, sem dúvida nenhuma, é um trabalho de mestrado, tá? Então você pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Em relação ao teu texto, a qualificação é só uma pequena etapa do processo, né? Então, o texto que importa realmente vai ser a sua dissertação. A qualificação é perfumaria, entre aspas, né? Então, eu não fiz uma correção gramatical do teu texto, nem nada do gênero, mas olhando assim, a grosso modo, né, já te dando algumas dicas para o seu trabalho final, a sua dissertação, eu achei os teus objetivos e as linhas de pesquisa que você indicou até aqui na tua apresentação e no teu texto também, muito sobrepostos. A gente não costuma ver isso em trabalho acadêmico. Geralmente é uma introdução com a justificativa, a contestação, né? O objetivo e objetivo específico. E a partir daí você passa para o capítulo 2, que é a revisão bibliográfica, capítulo 3, que é metodologia, capítulo 4, que é resultado, e capítulo 5, que é conclusão. Geralmente, na maioria dos trabalhos, esse é um esquema já bem tradicional e que deve ser submetido, né, o que costuma ser submetido na maioria das vezes. Então, às vezes, você dá uma olhada no teu texto ali e tenta reforçar os teus objetivos específicos, porque as linhas de pesquisa e o objetivo específico acabam sendo quase a mesma coisa, né? Em relação aos outros capítulos do seu texto, aí eu volto, né? Eu acho que seria capítulo 2, revisão bibliográfica, e aí você coloca toda a revisão bibliográfica que você tem ali dentro do capítulo 2. Geralmente é assim, é um capítulo para revisão bibliográfica, né?
E aí você começa a falar de metodologia já no capítulo 3. Então, minha sugestão para o teu texto final, tá? Em relação à tua revisão bibliográfica, eu achei bacana, você contextualizou o que você realmente está utilizando, o que você vai utilizar, e isso eu acho bem, bem importante, né? Então, você foi bem, bem direto nesse ponto, achei bom, achei bom. Em relação à sua bancada e a metodologia que você vai seguir e a bancada que você vai construir, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, eu não entendi muito bem até onde você pretende ir. Eu entendi algumas coisas que você já fez, né? Então, você mostrou até aqui na tua apresentação o estágio 0, estágio 1, estágio 2 da bancada, né? Mas não ficou muito claro para mim o que falta para você. Tu consegue reforçar isso, por favor? Sim, sem dúvida. Muito obrigado, professor. Então, vou voltar um pouquinho para... Beleza. Então, nosso objetivo é fazer testes com petróleo. Só que é muito difícil fazer aqueles testes de uma vez. Nós precisamos dividir em estágios. Primeiro trabalhando com ar, porque a ar não tem problema para limpeza e essas coisas. Agora estamos neste nível onde vamos a fazer testes sobre óleo, azeite, mas não é petróleo. Esse é o ponto agora. E se tudo dá certo, vamos fazer testes sobre petróleo e esse é nosso objetivo, ou seja, chegar até esse desenvolvimento, até essa bancada. E qual a dificuldade que você vê na hora de colocar petróleo na bancada que você já tem? O que você enxerga que vai acontecer? Então, essa é uma muito boa pergunta e aqui eu vou responder. O que acontece? Imagina que você joga óleo ali, ou petróleo, não? Você logo tem que tirar esse óleo dali. E isso é um problema. Isso é um. Logo, temos um segundo problema, que é a viscosidade do petróleo. A viscosidade do petróleo, agora nós estamos começando a trabalhar em um sistema de aquecimento, com o objetivo de baixar a viscosidade e conseguir bombear ele por nosso sistema de óleo. Então, ali temos um segundo challenge, desafio. É só isso. Precisamos ter muita claridade de como vamos tirar óleo logo de deixar ali dentro da água, de tirar o petróleo, e como aquecer ele para que ele consiga bombear por o sistema, por nosso sistema. São Tu tem esses que dois. tirar Por que tu tem que tirar o petróleo dali rapidamente? É um reservatório ali, né? Reservatório de água, é isso? Isso, só que você logo tem que descartar água. Você não pode descartar água com petróleo. Esse é o Como assim? problema. Não entendi. Tu tem esse reservatório, tu vai colocar água aí dentro e tu vai colocar teu aparato, teu experimento para dispersar esse petróleo e diminuir o diâmetro de gota do petróleo, é isso? Isso sim, mas logo de você fechar o teste, você tem que trocar água ou tirar a água de ali. E essa água não é água Hum, limpa. É tu água não pode com... jogar não pode jogar no ralo. Não, não. Ah, Então, o problema não é o teste, o problema é pós-teste. entendi. É como descartar esse petróleo adequadamente, é isso? Isso, isso. Uhum. Entendi. E a bomba que tu tens ali já é projetada para trabalhar com petróleo? Bom, inicialmente sim, só que agora, nos últimos testes, esta pressão é muito alta. Então, ele vai conseguir, sem nenhum problema, trabalhar com petróleo, sem problema. Porque as pressões que nós trabalhamos agora com azeite, com óleo, não petróleo, foram de 20 bar.
e ela consegue trabalhar até 240 bar. Então, Nossa. temos um range muito grande. Uhum, uhum. Legal. E até que temperatura você tem que aquecer o petróleo ali para poder melhorar a viscosidade? Em Sintef, eles aquecem até 80 graus. Até 80? Uhum. Entendi, entendi. E o teu aparato para dispersão ou redução do diâmetro das gotas é esse que está na imagem ali, sustentado ou não? Você fala disso, sim? É esse aí? Ah, tá, ok. Ok, consegui identificar. A ideia agora ele mantém fixas as distâncias entre os vocais, mas Uhum. bom, o professor Aníbal quer mudar isto para que você consiga trocar também. E ali você vai ter uma variável a mais. Já não é só velocidade, sino também vai ter uma distância, uma posição dos vocais para jogar. Ah, entendi, para ter um parâmetro a mais de ajuste, né? Isso. Uhum. Legal, cara. Puxa, bacana. Trabalho legal. E com relação ao teu prazo de conclusão, eu vi ali que você estava indo bem, mas aí no final você mostrou todas as dificuldades que você vai ter, daí eu comecei a pensar, pô, mas vai dar certo isso? É vida. Você fez uma lista assustadora. Se você não tivesse mostrado aquilo, rapaz, estava tudo certo. Mas assim, em relação a você, o teu trabalho em si que você está fazendo, eu vi ali que tem bastante gente fazendo bastante coisa e você está amarrado em várias coisas, né? Mas o que É, realmente depende de você, assim, teu prazo vai até março do ano que vem, não, né? bom, realmente meu mestrado fecha em junho, não? Ah, Mas, junho. Junho sim, fecha 2 anos, junho do ano que vem. mas, bom, para mim, justamente eu tentei deixar a agenda até março, porque ainda eu tenho esses 2 meses a mais para desenvolver alguma coisa, se alguma coisa acontece, que vai acontecer. Vai acontecer. É, vai acontecer. Legal. Uma sugestão que eu te dou é incertezas de medição. Em relação ao teu aparato experimental, né? Incerteza na medição do diâmetro de gota, incerteza na velocidade do jato, né? Tudo isso acaba entrando no teu trabalho. É bem importante isso, tá? Sim, Até senhor. para você poder ir buscando formas de ter uma bancada mais aprimorada, porque isso depois entra no teu modelo final, né? Na tua expressão, no teu modelo final que você vai apresentar, você tem que ter uma incerteza também em relação a ele. Então, acho que você pode ir pensando em relação a isso também, tá? Sí, Como, aquí en esa curva característica, no estamos tentando deixar bem essas faixas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ok? Ya estamos contemplando agora na caracterização, mas ainda eu não tenho uma resposta de como vai ser feito isso sobre os diâmetros, sabe? Porque ali acho que vai ser com aquela desvio padrão obtida do histograma final. Mas ainda eu tenho essa dúvida também. Eu não sei como vou jogar esse ponto ali. como você vai ter bastante análise estatística, eu não sou muito especialista na parte estatística, mas como eu vi que você vai ter bastante coisa, isso de certa forma ele acaba absorvendo grande parte das tuas incertezas experimentais entra ali dentro da tua análise, né? Quando você faz isso. É, Mas aí tem que ver como é que você vai fazer e quantificar isso, né? E até comparar com a literatura, né? O que a literatura mostra de incerteza, né? Você está dentro do que os outros fazem, você está tendo uma incerteza menor, maior, né? Não sei se o quanto a literatura reporta isso, mas isso é bom para você depois justificar o teu artigo científico, né? Sim, A gente está na fase de publicar e publicar e publicar. Então é bom você ir focando nisso. As publicações mais recentes nessa área
e o que os outros não fizeram e o que você vai fazer que os outros não fizeram para poder justificar, seja numa redução de incerteza de medição, seja num modelo novo, etc. e tal, né? Sim. Legal, de forma geral, é isso. Eu só tenho a agradecer, te dar os parabéns e desejar bastante sucesso aí para você, Pedro, na tua caminhada e na tua continuação no teu trabalho. Obrigado, professor. Tá bom? Obrigado também. Devolvo a palavra, Aníbal. Valeu, professor Roberto. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Certamente tem uns pontos ali que eu acho que a gente pode ainda extrair um pouco de informação científica. Essa questão das incertezas é uma coisa que, de fato, a estatística ela mascara um pouco isso, mas eu acho que a gente pode ir atrás disso, sim. Muito bem. Muito obrigado novamente. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel Betu, agradecendo também, Daniel, pela tua presença aí, pela tua disponibilidade em contribuir aí com relação a esse trabalho aí, a parte mais da estatística do assunto. E então é isso aí. Passo com a palavra, Daniel. Muito obrigado. Bom, obrigado, amigo. Pedro, obrigado pelo convite, né? Aos dois, aí, orientador e orientada. Eu acho que a vantagem de ser o segundo aí, né, que o Roberto já trouxe algumas coisas que eu tinha dúvidas e tinha notado aqui, a maioria delas, pelo menos, eu acho que já foi comentada pelo Pedro aqui. Concordo, né, que o trabalho final é o que interessa, mas eu já fiz uma leitura até pelo andar do teu trabalho, né? Ele já está bastante orientado em termos de forma. Você tem coisas a fazer ainda do ponto de vista de desenvolvimento do trabalho e até de implementação de experimento, né? Mas o teu texto ele já está numa forma madura, bastante madura, assim. E aí eu fiz uma leitura como eu vou fazer de qualquer trabalho de dissertação, ou seja, tese de doutorado, né? Uma leitura como se fosse o trabalho final. E aí, nesse sentido, eu acho assim, o teu trabalho está bem escrito, né? Eu não sou fluente no inglês, mas eu consegui ler o teu texto com bastante facilidade, assim, e me pareceu um texto bastante revisado em termos de formalização do idioma inglês ali, né? Tem algumas questões de forma ligado a idiomas. Eu acho que você está numa encruzilhada aí, que você fala espanhol, escrever em inglês, vai depender em português. Então, tem coisas que estão em português no teu trabalho, por exemplo, primário, né? Você tem títulos em português, aí no teu abstract tem coisas que estão ali... Tem uma palavra em espanhol nas palavras-chave do resumo, que é de português. Então, assim, tá tudo. Eu fiz essas anotações, Pedro, eu fiz no documento, eu vou te passar depois. Tem pouca coisa, tá? Mas é só assim, são coisas que, certamente, a hora que você for escrever a dissertação, se você levar isso em conta, você não vai ouvir essas críticas de quem for a tua banca lá na frente. Então, acho que isso aí está bem legal. Foi legal o Roberto ter falado agora da organização do texto, né? Desse padrão que existe de separar muito bem. Eu concordo com ele que as coisas às vezes parecem superpostas, só que é uma questão agora de gosto, eu acho, assim, porque eu coloquei como um elogio essa tua forma de escrever o trabalho. Eu acho que assim, é um elogio porque eu peguei teu trabalho para ler ele todo. Então, eu peguei o teu trabalho, fiz uma leitura e, lendo ele fica muito bom. Assim, talvez a sugestão do Roberto seja para quem só vai pegar teu trabalho para ler. Eu quero te ver a metodologia que ele usou. Ele vai direto na metodologia, está ali, aquele e acabou. Acabou aquela parte, está ali, né? Eu quero outro aspecto, a revisão bibliográfica está aqui. Mas eu, pessoalmente, eu sou sou pouco ortodoxo com essa parte de estilo de escrita, né? Eu gosto dessa forma. Eu acho que a revisão que você coloca ali, né, aquela questão de linhas de pesquisa, tudo aquilo ali, assim, fez eu entender muito bem o que você está colocando para ser feito. Talvez se eu não fosse uma banca, eu tivesse interessado no teu trabalho, eu fosse criticar isso. Então, assim, existe uma formalidade, existe uma estrutura básica aí de trabalho, você tem que apresentar metodologias, tem que apresentar os dados, a instituição, os resultados, tudo isso aí tem que estar ali, né? Agora, como você coloca,
é uma loteria. Você pode ser elogiado ou pode ser criticado, né? Talvez outra pessoa no meu lugar fosse fazer as mesmas críticas que o Roberto colocou. Não é uma crítica a você, tá, Roberto? São visões diferentes aí do trabalho. Eu acho que você tem um trabalho bem interessante, assim, porque a tua revisão foi extremamente detalhada em diferentes aspectos. Assim, o trabalho em si é uma coisa, um desafio muito grande, porque você está trazendo experimental e está trazendo uma análise, não é só construir a bancada, que por si já seria um trabalho de mestrado. Seria um desafio grande construir uma bancada, fazer isso e pronto, a bancada está pronta, o mestrado está pronto. Não, você tem que, você se propõe a fazer isso, né, nos seus objetivos ali, de fazer a bancada, analisar os resultados, desenvolver uma maneira de verificar se aquilo é replicável e, no final, estabelecer uma função ali, alguma coisa que descreva um comportamento, né, das variáveis, do teu resultado em função das variáveis de entrada. Isso é um desafio bastante grande aí, né? E nesse aspecto, a tua revisão está bem detalhada em tudo ali, em todos esses pontos. Eu acho que você foi muito a fundo. Não sei se é o Aníbal puxando o Toreiro, é você, a gente se conhece há pouco tempo, mas você fez uma disciplina comigo, e assim, você era a pessoa mais crítica da disciplina, mais crítica no sentido de, peraí, eu não entendi, explica de novo. E acho que essa é uma característica do pesquisador, do cientista, muito importante, que acho que a junção desse rigor do pessoal da experimentação com você, com essa personalidade de querer entender mais, resulta num trabalho com esse arcabouço aqui que está bem legal. Você, inclusive, avança lá, eu conheço o teu trabalho, sou coautor do teu trabalho lá da parte estatística, nessa parte de validação estatística, acho super importante, é uma coisa que, hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem de acesso à informação e mesmo de uso de ferramentas de inteligência artificial para solução de problemas, eu percebo, assim, mais pessoal de graduação, não de pós-graduação, mas eu percebo no pessoal de graduação que a facilidade está levando a uma falta de crítica a respeito da aplicabilidade dos métodos e da leitura dos resultados. E teu trabalho não, teu trabalho ele está, peraí, eu não vou aceitar isso aqui, como esse valor que saiu, peraí, o que isso aqui me pode ser aplicado? Toda aquela questão ali de, eu não sei nem falar homoestaticidade, a palavra ali, mas eu sei que mas eu não consigo falar, mas aquilo ali, testes de normalidade, tudo isso aí, são coisas que, assim, não é todo mundo que tem esse senso, né, de detalhar isso e de, peraí, vamos colocar isso num fluxograma de tomada de decisão. Se eu estou aqui, deu certo, eu vou para cá. Se não deu, eu tenho que ter uma alternativa. Isso aí, sem dúvida, quando você tiver o seu trabalho concluído, isso traz uma robustez muito grande aí para o que você está fazendo. Só para fechar essa questão de forma, estou vendo minhas anotações aqui, embora não seja o documento final, né? Tem umas coisas que eu percebi assim para você tomar cuidado na diagramação final, tá, do teu trabalho. Você muitas vezes, ali pelo menos umas 3 vezes eu identifiquei no teu trabalho, não são muitas, tá? Mas pelo menos em 3 vezes eu vi assim, você colocando uma imagem, uma figura do teu trabalho no topo da página. Só que para você colocar isso no topo da página, você está separando a frase final de um parágrafo. Às vezes, 1 ou 2 linhas normalmente ali. Então, você termina uma página sem concluir o parágrafo, e aí você coloca uma figura com a legenda, e o final da frase está depois da figura. E isso eu chamei a atenção, porque se tivesse sido uma vez, isso aí tudo bem. Agora, como eu vi que aconteceram algumas vezes ali, fica mais difícil a leitura. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, né? De restante, eu acho que a parte de forma, que eu tinha falado para você, já foi contemplado aqui. Só um pouquinho. A respeito dos teus objetivos, assim, né? Não só dos objetivos.
Eu tinha ficado com um pouco de dúvida, mas agora na tua arguição com o Roberto ficou claro, né? Você tem realmente alguns gargalos aí no teu trabalho para cumprir esses objetivos e que estão ligados ao desenvolvimento de outras pessoas. Como é o teu plano B? Bom, justamente aquele base de dados de Sintef, a ideia que tem o professor Aníbal é implementar todo o análise estatístico, tanto univariado como multivariado, sobre esses dados, com o objetivo de eu trabalhar com outro código ou de alguma maneira desenvolver alguma coisa para isso, aproveitando aquele trabalho feito por Juan. Sim. Eu acho que por ali, esse é o plano B. Isso, que a gente não sabe, né, o que acontece. A gente, lógico, é um trabalho que envolve um grupo bastante grande, não bastante grande, específico do trabalho, mas o trabalho que vocês desenvolvem dentro do projeto, muita gente, né, e eventualmente, sei lá, as pessoas saem do projeto, desistem, enlouquecem, e não fazem o que você, às vezes, está esperando para fazer, né? Então, é bom ter sempre Sim, plano B. Esse cuidado ali. A minha parte final aqui era mais a respeito do que faltava ser feito, né? Então, eu acho que já foi respondido, né, para o Roberto isso aí. Como que você, agora aproveitando, essa surgiu agora, né, na defesa, como que vocês vão descartar essa água? Ainda não temos nada. O professor Aníbal tem a ideia de um filtro. Agora estamos procurando ele. Eu sei que a Ana, alguma vez, pesquisou alguma coisa para fazer a separação, porque o problema não é o descarte, o problema é aquela separação. Mas, naquela pesquisa que ela fez, eu lembro que você tem que ter uma taxa para conseguir descartar, e talvez não estamos longe dessa taxa e conseguimos descartar sem muita complexidade. Mas o plano B, que é um plano de custo, no professor Damiani, no laboratório de química, eles pagam um descarte, pagar esse descarte lá. E teria a água toda descartada. Isso. E são vários experimentos, é bastante água. Isso. Bom, justamente o professor Aníbal tem também a ideia de fazer um sistema de circulação com o objetivo de não ter, sabe, poder trabalhar com mais água e não ter que trocar com tanta... Bom, eu pensei, né, enquanto você estava respondendo ao Roberto, eu pensei no que é feito em posto de gasolina que tem vazamentos. Isso foi a mesma coisa que o professor Aníbal pensou. Uma parte de investigação de contaminação por combustível em posto de gasolina logo depois de formado, né? E eu trabalhei para um colega que tem uma empresa, inclusive uma empresa que acabou de receber prêmio internacional por desenvolver tecnologia nessa área, sediada em Curitiba, a empresa dele, e eles têm estações de tratamento de água. Assim, basicamente é ficar recirculando a água, né? Então você tem uma caixa separadora primeiro, né? Todo posto de gasolina tem uma caixa separadora para separar o óleo da água, mas é uma separação por fase ali, né? Você tem água com óleo dissolvido ainda, né? Esse que é o problema pior deles, é o mais difícil de ser resolvido, essa parte do óleo dissolvido ali, né? Ou da gasolina, ou seja, do carboneto. E aí eles ficam circulando aquilo ali e vai degradando com o tempo, né? Eventualmente dá para trocar uma ideia com o pessoal para, assim, com questão de volume, quanto tem aqui que pode ser feito, essa questão de, você falou que tem um padrão, né, para ser descartado de uma maneira mais simples, assim, eventualmente a gente pode conversar até para botar em contato com esse pessoal para avaliar se aqui você consegue uma ação de marketing na empresa, uma estação separadora aqui, Ok. De repente dá para convencer eles aí. A questão, o Alexandre voltou ali, né, para tratar das questões estatísticas. Eu acho que as questões estatísticas do trabalho, eu não vou me até perguntar aqui, porque elas já estão, inclusive, uma parte bem importante disso já está publicado no trabalho que acabou de sair no COBEM, né? Ele, comigo, com o Alexandre aí, e eu discuti mais isso com você ali. Então, assim, essa parte da análise estatística, estou
Mas, enfim, tem uma parte que foi levantada aqui agora, que é essa questão de erro experimental e coisa assim, mas já foi contemplado também aí nos teus comentários, então eu considero isso, para mim, já bem tranquilo. E, de resto, por fim, uma última questão só aqui. Você colocou ali que uma das... Não sei o termo que você usou, mas os pontos dentro da viabilidade ali, né? Você coloca que você está usando equipamentos que não são adequados para trabalhar com óleo. Isso está mais com petróleo. Isso é mais ligado a essa questão de necessidade de pressão e de temperatura por causa da viscosidade. Não, o custo. Porque o que acontece? Por exemplo, a bomba de óleo, a bomba de engrenagem que nós compramos, ela é de alumínio. Uhum. E alumínio não reage bem com petróleo. Ele deve ser de inox, mas é muito mais caro. Os pontos de operação são muito mais altos, então não dá. Agora, neste ponto não dá. Só que agora temos nova informação. Essa nova informação nos permite entender que não precisamos de uma pressão muito alta. Sabe, com uma pressão de 30 bar, talvez seja suficiente. E com isso, é possível procurar alguma outra bomba, mas esta bomba pode, não temos certeza se vai ter problema ou não, porque o professor Aníbal fala que os testes vão ser muito rápidos. Então, você faz teste e faz limpeza. Então, ali não tem muito tempo de reagir. De reação. Então, mas uma incerteza. Não temos claridade disso, mas possível que aconteça. O resto das coisas se são de inox, tudo. As mangueiras resistem, tudo está bem em função disso está bem, mas a bomba não. A bomba é de alumínio. Está bom. E nesse caso, se o professor Aníbal estiver errado? A bomba 2. Uma segunda bomba. Porque... Então, aí compraria uma nova bomba para terminar. Assim. Então, é só questão de corrosão, coisa desse tipo? Isso. Tá bom. Então, isso. É mais preocupação assim, com a viabilidade. Eu acho que, logicamente, aí, o Aníbal tem experiência suficiente para estar ligado nisso, mas eu, como banca, é curiosidade mesmo. Eu não sou experimental, né? Estou numa área bem distante dessa daí. E, para mim, é tudo cheio de interrogação, isso aí. Tudo bom. Como sempre, né, a apresentação de um trabalho, ela traz uma clareza muito maior para a plateia do que a leitura, né? Lógico, tem coisas que você colocou aqui, imagens, até uma ou outra que não estão... não é demérito, isso não é uma coisa ruim, né? Mas considero bem encaminhado o teu trabalho, não vejo muita dificuldade de você concluir. Você já publicou tudo que precisava publicar? Não. Bom, agora o professor Aníbal quer que fazer uma publicação. Não, mas ele quer, mas do ponto de vista da pós-graduação, você já cumpriu? Sim, eu já cumpri. Então tá. Se ele quer, escuta ele. Não, mas vamos fazer. Mas a questão é a pós-graduação. Ele precisa, né? Não, mas já. Acho que está tudo bem encaminhado aí. Daqui 6 meses a gente está comemorando aí mais um. Amém. Amém. Tudo correr bem. Sabe se é bom aguentar. Bom, Alexandre, minha parte era isso aí. Espero ter contribuído. Valeu, Daniel. Muito obrigado aí pelos teus pontos, pelos teus comentários. Certamente se tu tiverem anotações, isso aí para nós também é útil, né? Para saber onde estão as coisas e tentar corrigir uma coisa aqui, uma coisa mais para lá. Mas valeu mesmo. Eu encaminho, assim, tem algumas notas que eu fiz no documento e tem um PDF com algumas anotações ali, eu mando para vocês. Perfeito. Mas então, Ramos, está gravado aqui, né? Se ele está gravando, a gente vai poder ver, mas se tu tiveres também, ajuda bastante para refinar esse documento, certamente. Sim. Beleza, então, o professor Hegel está aí também, eu não sei se o professor Luiz, que é o coordenador do projeto ali da Petrobras, onde o Pedro está inserido, se o Luiz quiser fazer uso da palavra também, então, o Luiz é co-orientador, né, do Pedro, no curso de mestrado, então, Luiz, se tu tiveres por bem aí dar uma palavra também, fique à vontade. Obrigado, professor Aníbal. Realmente eu não faço parte da banca, né? Não é? Eu sou só o co-orientador,
a banca são vocês. Eu me sinto aqui como, assim, basicamente fazendo parte da audiência, né? Que não tem, né? Daí sou eu, daí então a palavra para audiência. Mas parabéns, Pedro, tá? Pelo seu trabalho, tá muito bacana, um cara muito dedicado, muito minucioso, né? Que é o que precisa no experimental, né? E também ao Aníbal, né? Que tem feito aí um trabalho muito bacana, né? Na orientação e condução dos trabalhos experimentais, tá? Eu não tenho nada a acrescentar, já a gente tem falado muitas vezes, eu, Pedro, Aníbal, né? Então tá tudo daqui da minha parte, tudo certo, tá? Obrigado aí, pessoal. Vou deixar vocês trabalhar, que eu tenho uma outra reunião agora também, tá? Obrigado, Aníbal. Parabéns, Pedro. Obrigado aí. Até mais. Certo, então, valeu. Tchau, Luiz. Também. Muito bem, eu não sei realmente se tem, parece que não tem ninguém aqui de palestra, né? De plateia. Mas eu queria colocar somente alguns pontos antes da gente se reunir, né, de forma particular ali, sobre o que foi falado, né? Primeiro que tudo, né, eu também gostaria de parabenizar o Pedro pelo seu trabalho, né? Realmente a gente fez bastante coisa, né? Ele fez bastante coisa, né? Que você sabe que essa questão da experimentação é um pouco ingrata, né? Ela é vamos comprar uma semana e chega 2 semanas depois, aí não serve, aí compra outra vez. É um pouco diferente você estar programando e agora vamos tentar com F igual a 7, roda outra vez, amanhã já deu. Então é um pouco ingrato quanto a isso aí, né? E até com relação às publicações também é um pouco mais difícil, mas tudo bem, estamos aí fazendo isso e o Pedro tem feito bastante coisa, né, com relação a essa parte de montar as coisas, né, de muita conversa, muita ideia, podemos fazer assim, podemos fazer assado, isso daí é bem bacana, né, e tem funcionado bastante bem. Eu parabenizo o Pedro por isso aí. Também a questão do trabalho ser um trabalho em time, né, você percebe, né, é um trabalho grande, então nós temos pessoas trabalhando em diferentes coisas e realmente isso daí para fazer uma dissertação é uma coisa um pouco perigosa, né? Porque você fica na mão dos outros e você não consegue nem porque você quisesse tocar em todos os campos, porque simplesmente não há tempo hábil para isso aí, não há tempo útil para fazer tudo isso aí. Mas, bom, nós estamos caminhando nesse sentido. De fato, o que falta é fazer o experimento... Pode falar, fiquem à vontade. O que falta é fazer o experimento mesmo. E nós temos, né, de fato, os dados do Sintef, mas também não temos ainda, mas poderíamos ter, de alguma forma, talvez não muito demorada, os dados usando um ANSYS, por exemplo, né, de você poder simular o fenômeno do ANSYS e poder tentar pegar esses dados como se eles fossem dados reais para analisar o método estatístico e demais, né? Então, é uma coisa que está na nossa lista para fazer também. Foi falado ali sobre a questão do descarte, né? De fato, a gente está prevendo a compra de um filtro para fazer essa limpeza da água, mas a gente tem uma vantagem, que é que a gente sabe quanto óleo ou quanto petróleo a gente vai colocar na água. Então, quando a gente deixar, né, primeira fase, deixar a separação por decantação, a gente vai medir quanto óleo a gente está colhendo e a gente tem uma boa ideia de quanto óleo ainda está misturado, né, nessa água, né? É uma vantagem saber isso aí, porque a gente vai ter uma ideia, né, de quando for feito o descarte dessa água oleosa, quanto que tem ali, se está dentro dos valores mínimos ou não. Mas, de fato, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, porque ainda que é pouco, né, é petróleo e tal. E ainda com relação a essa questão do petróleo, né, que a bomba, né, porque é o caso que o Pedro estava dizendo, que é uma questão agressiva, né, é complicado, né, porque essas bombas de petróleo, elas não estão feitas para trabalhar 5, 10 bar em laboratório, né, o pessoal usa bomba de petróleo quando tem que bombear a bomba petróleo mesmo, né, numa aplicação industrial, e são umas máquinas, né, uns equipamentos gigantes, com umas pressões gigantes, e a gente não tem acesso a uma coisa. E nem se tivesse acesso faria sentido, né, porque a gente precisa bombear aqui mililitros, né, por minuto, 400 mililitros por minuto, então não faz sentido. Se a bomba de óleo funcionar, eu espero que ela funcione, e em seguida a gente limpa ela com óleo e tenta uma relavada com ela com óleo para fazer o próximo teste. Se de fato ela começar
a ter vazamentos, a gente compra outra bomba igual e faz outros testes, porque os testes eles são testes curtos. Eu acho que um teste não vai durar mais de 50 segundos, 1 minuto, tá certo? Enquanto que a gente gera a nuvem de gotas ali para tomar as fotos e depois fazer as análises. Então, eu tô apostando nisso, né? Que caso estragar, então a gente compra outra, né? Por isso a gente comprou uma bomba de óleo, que é uma coisa um pouco mais, melhor, bem mais econômica. Que outra coisa aqui tinha sobre o texto, né? Certamente, né? Eu acho que essa ordem que o Roberto passou ali, daquela ordem que a gente tem de praxe, é uma ordem que vale a pena respeitar mesmo, né? Esse documento a gente tentou deixar ele já com cara de dissertação, né? Para as partes iniciais já ficarem prontas e revisadas e deixar isso, não precisa mais pensar nisso aí, vamos pensando nos passos seguintes. Foi a nossa ideia até colocar na parte dos anexos, lá no final, né, uma parte básica, ou não digamos básica, né, uma parte conhecida já sobre questão de estatística, sobre questão de turbulência, a gente deixou lá porque vale a pena, né? É um estudo que se fez, é um tempo que se investiu aprendendo a fazer aquilo ali, e está colocado ali, né? Certamente não é uma questão de uma contribuição, é uma coisa já manjada, mas a gente colocou ali para que ficasse no documento também. Que outra coisa? Que mais eu tenho que dizer aqui na questão do time, né? Vou falar sobre a questão do projeto da Petrobras, né? Como vocês viram ali nos slides. Então, o Luiz, que estava aí agora, é o coordenador do projeto. Esse projeto vai fechar em maio, né? Então, por isso é a nossa pressa, que apesar de que o Pedro poderia, né, talvez defender até julho, eu imagino, são 24 meses, eles entraram em agosto, até julho teríamos tempo, e eu poderia até pedir uma prorrogação, assim, mas o projeto vai até maio e as bolsas vão até maio, então a gente tem essa pressa de poder mostrar o resultado para o cliente e, junto com isso, fechar os mestrados do pessoal aqui para ter esse problema sarado ali e partir para a próxima. Bom, era isso aí. Eu agradeço aí ao professor Roberto, ao professor Bertu pela colaboração, ao Pedro pelo trabalho também, muito fácil de trabalhar contigo, Pedro. Espero que a gente possa continuar assim. Vamos tentar escrever agora sim, né, artigo de revista, né, que é importante a gente publicar em uma revista, mas eu acho que o tema que nós temos ali já dá de escrever um artigo certinho para publicar em uma revista que seja assim bem indexada, que isso aí para nós é importante, para ti é importante, né, para o programa é importante, então a gente tem que caminhar nessa direção. Bom, como não tem mais plateia aqui a quem eu possa perguntar, Pedro, eu vou te pedir uns 5, 10 minutinhos para você se retirar enquanto que a gente conversa aqui. Eu vou até parar a nossa gravação. E então, em 5 minutinhos, 10 minutinhos,